Olá, amigos, todos pela Amazônia, aqui na Amazon Play TV Digital. O programa dessa sexta-feira nós vamos registrar a presença do presidente da Câmara dos Deputados lá em Brasília, o deputado Rodrigo Maia, do DEM, lá do estado do Rio de Janeiro, que veio fazer uma visita ao nosso estado e foi recebido aqui na Federação das Indústrias do Estado do Amazonas. Antes do evento, o deputado deu a seguinte coletiva de imprensa. A logística, não apenas aqui no estado do Amazonas, mas em todo o Brasil, ela é muito deficitária. Nós temos aí um déficit só em transportes, que seja de hidrovias, que seja rodovias ou ferrovias em outras regiões do Brasil, na ordem de mais de 1 trilhão de reais que são necessários. Então a gente vai precisar reorganizar e acredito que a logística para a indústria é decisiva, a modernização, né, e trabalhar em conjunto para ver de que forma que nós transformamos a região amazônica na porta principal de entrada do turismo mundial. Presidente, essa semana o governo anunciou um superávit na reserva externa de 80 bilhões de dólares. Isso, dentro do que o senhor está colocando, não é um contrassenso? Quer dizer, nós estamos com um problema muito sério interno, de 380, nós uma dívida de 300 e um superávit de 80. Olha, você está falando do resultado externo. Olha, o Brasil tem uma folga de fato nas suas reservas, que é muito grande, mas hoje é o que garante tranquilidade ao Brasil. Você vê que a Argentina passa pela crise que passa porque tem reservas muito pequenas. Então a gente não pode misturar a reserva, né, que é uma garantia do Estado brasileiro, com a necessidade de investimentos. O que a gente precisa para que o Estado brasileiro tenha mais recursos para investimentos é diminuir o tamanho do Estado. Né? O Estado brasileiro, o governo federal e os estados ficaram muito caros. Não é que se tenha muitos servidores, mas o salário médio, por exemplo, do governo federal, por um estudo do Banco Mundial, é 67% maior do que do setor privado. Então essa desorganização acaba gerando, vamos dizer assim, um custo muito alto do Estado. Então o imposto que nós pagamos, ele é sugado para sustentar a burocracia e a atividade meio, em vez de sobrar mais recursos para investimentos. O que a gente tem que fazer é criar uma nova estrutura administrativa, né, onde as carreiras tenham mais tempo entre o piso e o teto, né, onde a gente possa ter mais eficiência nas ações do governo, mas principalmente onde possa sobrar mais recursos, principalmente no orçamento da família e na capacidade do governo de investir. Hoje a capacidade do governo federal de investir é próxima a zero. A gente precisa voltar a ter capacidade de investimento, até porque todas essas obras de logística, uma parte pode ser por concessão, mas outra parte o governo federal tem que colocar recursos na frente para que a recuperação e os novos investimentos na logística brasileira aconteçam de forma mais rápida. Manaus, a região amazônica, a Zona Franca, tem uma importância muito grande para todo o Brasil. Como eu já disse aqui, é um exemplo para todos nós, né? E vamos ver as demandas que serão colocadas para que a gente possa aprender também com a realidade de cada empresário, de cada cidadão, para que, conhecendo melhor a realidade, a gente possa construir no período eleitoral um programa de governo e depois uma execução, resolvendo de fato aquilo que vai impactar e melhorar a vida do Amazonas e de toda a região amazônica. A própria política vai ter que se reinventar, os políticos também vão ter que entender que a sociedade demanda outro tipo de ação hoje em dia. Como eu disse, um debate mais aberto, mais transparente sobre as despesas do Estado, porque quando a gente discute despesa e a gente consegue reduzi-las, a gente vai ter mais recursos para investir na melhoria da qualidade de vida da população. A gente só vai ter dinheiro para fazer um investimento forte no Sistema Integrado de Segurança Pública no Brasil, que nós aprovamos na Câmara há 2, 3 semanas atrás, se nós tivermos recursos. Então é importante que a gente construa uma nova relação com a sociedade, que os próprios políticos se reinventem, entendendo que a estrutura da política do passado ela vai ter que ser modificada, que a gente vai ter que ter coragem de enfrentar os temas, olho no olho com o eleitor, né, sem aquele discurso que foge dos problemas. Nós temos hoje um orçamento tanto do governo federal quanto dos estados que gasta muito com a burocracia, com a atividade meio e tem poucos recursos para melhorar a eficiência do serviço público. E esse tem que ser o debate verdadeiro, de que forma que a gente reduz de um lado para que a gente tenha mais recursos para investir em infraestrutura, mas principalmente para investir em educação, né? Financiar o custeio da saúde, que os municípios e os estados estão cada vez com menos recursos, e de que forma a gente consegue, principalmente nas nossas fronteiras, protegê-las, né? Para que a gente
evite cada vez mais essa entrada absurda de drogas e armas que vem contaminando, né, as famílias brasileiras e ampliando a violência em todo o Brasil. Após a coletiva do deputado Rodrigo Maia, que veio acompanhado de 5 deputados da bancada amazonense lá na Câmara de Brasília, vieram a deputada Conceição Sampaio, deputado Gedeão Amorim, deputado Silas Câmara, o deputado Pauderney Avelino, que foi o anfitrião do presidente da Câmara, e também o deputado Alfredo Nascimento, além do senador Omar Aziz, ex-governador do estado do Amazonas. Aproveitamos a presença desses deputados e conversamos primeiro com a deputada Conceição Sampaio. Deputada, encontrando a senhora aqui, depois de muito tempo, né? Trabalhamos juntos. É verdade. Não vamos falar o tempo. É verdade, mas muito tempo. A senhora acompanhando aqui a visita do presidente da Câmara dos Deputados, que veio a Manaus hoje aqui, uma série de eventos. E eu queria que a senhora falasse sobre a nossa Zona Franca, o que está sendo feito, o que nos espera para o ano que vem. Primeiro, agradecer esse momento a Deus e revê-lo, Oswaldo, tão bem, que Obrigado. Bom. E, de fato, temos uma história em parceria. Eu acho que essa parceria na vida é o mais importante. E é assim que a gente vê a vinda do presidente da Câmara Federal, o nosso querido amigo, o deputado Rodrigo Maia. Nós temos uma relação de amizade, uma relação institucional. É extremamente importante que todas as pessoas que hoje estão colocando os seus nomes à disposição da população para governar esse país, que possam perceber como nós temos Brasis dentro do Brasil. A Amazônia é um Brasil que precisa ser respeitado, precisa ser conhecido. Nós, quando falamos do Amazonas, a gente não pode deixar de falar que nós temos potencialidade no nosso ecossistema, mas que nós temos também uma zona franca capaz de produzir renda para a nossa população, não só do Amazonas, não só da Amazônia, mas nós estamos falando do Estado brasileiro. Nós trazemos divisas importantes para o Estado brasileiro. E é importante que nós, na Câmara dos Deputados, onde nós tivemos a possibilidade de mais 50 anos de prorrogação dos colegas parlamentares, é aí a importância de quem comanda a Câmara perceber qual é o sentido real da Zona Franca, que está em Manaus, mas não é só de Manaus, é do Brasil. Então, esses números apontados daquilo que nós conseguimos devolver para o Estado brasileiro é muito importante do país conhecer. Então, nós estamos falando que precisamos manter empregos, gerar novos empregos, uma economia que se fortaleça, mas, acima de tudo, que o modelo da Zona Franca, previsto na Constituição do país, ele possa continuar gerando riquezas para a nossa população e para o Brasil. Durante o seu mandato, esse mandato atual de deputada federal, a senhora foi uma grande defensora das mulheres. Eu queria que a senhora falasse aqui, uma síntese aqui, quais foram as conquistas das mulheres no seu trabalho lá na Câmara. Eu tenho procurado, Oswaldo, a cada dia poder representar bem a população do Amazonas. E aí inclui as mulheres, os homens, crianças, jovens, os idosos, toda a população, porque nós temos apenas 8 deputados federais, então um número sempre muito reduzido, e em qualquer votação a gente acaba perdendo em quantidade. Então nós temos que dialogar com todas as pessoas e acabar participando das discussões que envolvem o Amazonas. Em relação às mulheres, nós temos sim muitas conquistas. Nós sabemos que hoje, ainda, infelizmente, muitas mulheres nesse país acabam sendo mortas pelo fato simplesmente de serem mulheres. É um absurdo. Então foi produzida a lei do feminicídio, que é uma lei justamente que tenta combater esse tipo de problema que as mulheres ainda vivem, não só no Brasil. Essa é uma realidade ainda de muitos países, infelizmente, do nosso mundo. Mas eu acho que uma coisa muito importante é justamente a gente trabalhar para que as mulheres, e aí nós não estamos falando só do aspecto do câncer de colo de útero, né, que atinge tantas mulheres no Amazonas, mas eu quero lembrar os homens também. Nós estamos lutando muito. Tem uma legislação, e lei boa é lei cumprida, né, Oswaldo? Onde diz que uma pessoa com câncer tem 60 dias para começar o seu tratamento.
Essa é uma lei que nós estamos abraçando, ela já é lei, portanto, nós estamos abraçando para que no Amazonas nós não tenhamos mais pessoas que venham a perder a sua vida em função da demora no início do seu tratamento. Inclusive, dentro desse assunto, o Ministério Público do Amazonas hoje ele fez justamente ele está entrando com uma representação com essa cobrança. E está certo, porque eu tive a felicidade de ser uma das coautoras daquela pílula contra o câncer, daquele projeto, porque quem tem o câncer não tem o dia de amanhã para esperar. Nós temos conseguido, graças a Deus, fazer com que haja uma mobilização do Ministério da Saúde, recursos para a Fundação SECOM, com equipamentos novos para tratar as pessoas que precisam. Agora, é muito importante quando a gente percebe que existe uma legislação onde diz que um diagnóstico já é demonstrado que uma pessoa tem câncer, aí eu estou falando para mulheres e homens, não pode esperar, porque essa espera, um dia a mais é um dia a menos para quem tem câncer. Então, realmente fazer com que essa lei, ela possa, que já existe, mas ela possa servir as pessoas que está precisando nesse momento. Então, nós temos muitas conquistas. Eu mesmo fui relatora de um projeto onde nós estamos institucionalizando a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. A Lei 11.340, ela determina aspectos importantes para criar essa estrutura. Mas acaba que nem todos os municípios têm a possibilidade de ter uma casa-abrigo para mulheres vítimas de violência, um centro de referência. Então, aquilo que a lei trouxe como uma previsão, que são os instrumentos dessa rede de enfrentamento à violência, hoje, através da minha relatoria, passou a ser uma nova legislação com o apoio necessário para que os municípios venham a cumpri-la. Então é isso, nós estamos buscando um mandato muito participativo, graças a Deus, lembrando que nós estamos num cargo que é representativo. Então a nossa voz precisa ecoar a voz da população. Só para encerrar, pronta para a batalha desse ano, para a nova campanha? Na verdade, eu já sou muito agradecida a Deus, à população do Amazonas, pela honra que já me deram de estar hoje na Câmara Federal. O meu nome está à disposição, sim, e eu espero muito poder não só merecer essa oportunidade, mas sempre honrar a oportunidade que o Amazonas me deu. Todos pela Amazônia, recebendo aqui a deputada Conceição Sampaio. Obrigado. Obrigada. Prazer em vê-la. Da mesma forma, fiquei tão feliz de estar ali reencontrando Rosivaldo, toda essa equipe. Olha, ele acaba sendo essa pessoa que está ali, que vocês um dia vão... Rosivaldo. Não pode aparecer, mas tem uma voz que todos nós conhecemos. Fico muito feliz em poder estar reencontrando amigos tão queridos como você, Oswaldo, como Rosivaldo, com essa equipe maravilhosa. Okay. Obrigado, sucesso. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel. Com uma localização privilegiada, a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social, o Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Há 50 anos, a indústria amazonense está fortemente presente na vida da gente. Ela produz os sabores, a energia e a tecnologia que nos permite seguir e repetir a nossa rotina com mais praticidade e conforto. A indústria possibilita o sustento de 600 mil pessoas em nosso estado. É ela a responsável por 50% de toda a riqueza gerada no Amazonas. Saibam que é a indústria amazonense que mantém e administra o sistema Federação das Indústrias do Estado pelo SESI, SENAI e IEL. A FIEAM defende os interesses da indústria. O SESI promove a educação, saúde e segurança do trabalhador. O SENAI oferece cursos profissionalizantes e tecnologia. O IEL promove o estágio, capacitação empresarial e inovação. Sistema FIEAM. Há mais de 60 anos contribuindo para o fortalecimento da indústria amazonense. Presente no evento também o presidente do CDL, o empresário Ralph Assayag, comentou
este evento lá na sede da Federação das Indústrias. Todos pela Amazônia, aqui no evento da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, que hoje recebe o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, que vem aqui lançar a candidatura do deputado Paulderney ao Senado da República e a dele também como um pré-candidato à presidência da República. Ao meu lado, o presidente do CDL, Ralph Alsayag, que ontem recepcionou aqui em Manaus o pré-candidato à presidência, o Flávio Rocha. Como é que foi a vinda dele? Ele que é um lojista nacional, e eu queria saber se o CDL o apoia diretamente ou o CDL vai ouvir todas as propostas de todos os candidatos? Nós vamos ouvir de todos os candidatos. A única coisa é que ele tem um pouco mais de relacionamento daquilo que são as nossas necessidades, ele conhece a fundo, porque é exatamente tentar tirar a burocracia, aumentar o número de emprego, melhorar o varejo, facilitar exatamente para as pessoas terem com juros menores. Então, tudo que nós sonhamos, ele tem conhecimento, porque ele é também um lojista do Brasil inteiro. E como também ele tem a parte de fabricação, ele entende também, ele tem a mesma linguagem da indústria. Então, para nós facilita muito essa linguagem iguais, para que a gente possa imaginar que aqueles pensamentos, pelo menos espraiados para o Brasil inteiro, a gente possa também conduzir outros candidatos a pensarem da mesma maneira. Isso seria muito bom para o Brasil inteiro. Caso seja ele, eu acho que seria muito bom. Caso seja outro, espero que outros possam também copiar muitas coisas boas que ele possa ter e que a gente consiga, a partir do ano que vem, ter um governo mais firme, mais seguro e que dê uma coisa, emprego. Porque se nós tivermos emprego, com certeza nós temos melhor arrecadação e com certeza nós temos um problema social menor do que a gente está vendo todos os dias aí, o número de pessoas presas por assalto em todos os lugares. Uma das coisas importantes nas declarações que ele deu ontem, o Flávio Rocha, foi que, quando perguntado o pensamento dele sobre a Zona Franca de Manaus, ele se colocou da seguinte forma, que ele é defensor da Zona Franca não só em Manaus, mas também lá em São Paulo, por ele ser membro, inclusive, da Fiesp. Não, ele colocou da seguinte maneira, ele verifica que se as empresas daqui, por um acaso, a Zona Franca, tiver algum problema, não vai ser para São Paulo que essas indústrias vão. Elas vão para outros países. Então ele sabe que não adianta estarem brigando, São Paulo está brigando com Manaus, com o Amazonas, porque as indústrias que estão aqui hoje pensam muito mais no seu marketing, dizendo eu estou na Amazônia, do que eu estou no Brasil. E com isso essas empresas não iriam para São Paulo, iriam para outros lugares com maior facilidade, principalmente sem essa burocracia que nós temos. Para encerrar, daqui a pouco vocês vão recepcionar aqui o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e um pré-candidato à presidência da República. Ele que vem do DEM, que sempre foi um partido que tem uma vocação para o desenvolvimento. Qual é o seu pensamento sobre o Rodrigo? Olha, eu acredito que o trabalho que ele está fazendo na Câmara, inclusive de passar algumas leis, como a própria trabalhista e como outras que nós estamos vendo, inclusive agora ele conseguiu, que tem que parabenizá-lo, a lei da parte de, em vez de ter o SPC, em vez de ter o negativo, o positivo, eu acredito que o resultado que ele vai trazer é muito bom. O que eu vejo é que ele vem trazendo uma pessoa de muita liderança aqui, que é o Paulderney. Então, se ele apoiar o Paulderney e a gente puder colocar o Paulderney também no cenário, eu acho que seria muito bom, porque é uma pessoa que tem uma grande liderança e tem um grande conhecimento do Amazonas. Participação do presidente do CDL, o Ralph Alsayag, que comentou sobre a presença ontem do Flávio Rocha, um outro presidenciável, e vai aqui ouvir a palestra do Rodrigo Maia daqui a pouco. Todos pela Amazônia, aqui na Amazon Play TV Digital. Obrigado, Ralph. A partir de então, teve início a solenidade no auditório da FEAM, e o presidente da Federação das Indústrias, o Antônio Silva, fez a abertura e os seus comentários. Com muita satisfação que ele recebemos no nosso estado e aproveitamos para enaltecer a sua atuação neste cargo de liderança, que apesar do pouco tempo, já rendeu grandes avanços ao nosso país. Esta é uma oportunidade única para que o senhor conheça o nosso polo industrial, este importante centro de desenvolvimento sustentável
da região, que propiciou a conservação de 97% da cobertura florestal da Amazônia. Este polo conseguiu evitar que a falta de oportunidades econômicas contribuísse para a exploração desenfreada de um dos mais importantes recursos naturais do Brasil e do mundo. A Zona Franca foi criada para incentivar a produção, com modernos mecanismos de redução da pesada carga tributária para atrair o capital. Em contrapartida, o Amazonas é historicamente, após a implantação desta área de incentivos fiscais, o maior arrecadador da região norte. Estou falando de tributos, meu deputado. Após o Antônio Silva, ele convidou o presidente do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas, o empresário Wilson Périco, que também fez os seus comentários e a saudação ao deputado Rodrigo Maia. Essa agenda legislativa foi preparada com muito estudo, com muito afinco, e nós elencamos 70 proposituras que tramitam hoje no Congresso Nacional. Dessas 70, 52 proposituras divergem daquilo que é interesse e direito da nossa região, ou seja, é uma agenda extremamente nociva ao modelo Zona Franca. E dessas 18 que são favoráveis, nós temos uma que já foi aprovada, que é a questão do reinvestimento do PID, e nós elencamos outras 6 que são de extrema relevância para nós. E em nome da bancada federal, o deputado Paulderney Avelino fez as honras da casa e comentou a visita do deputado Rodrigo Maia ao nosso estado. Nesse momento, acho que é importante nós recebermos a visita de um deputado que é hoje presidente da Câmara e que comanda a agenda das reformas do Brasil. Nós precisamos dar uma consertada nesse país de tantos maus tratos que ele já sofreu. O Rodrigo representa isso. O Rodrigo está hoje à frente de um processo de reformas que o Brasil está vivendo. Muito obrigado a todos. Desejo uma boa estada, Rodrigo, uma boa visita. Encerrando as saudações ao deputado Rodrigo Maia, o senador Omar Aziz fez o seu pronunciamento lá no auditório da Federação das Indústrias. Outro dia eu vi uma matéria, 20 mil empregos, eu penso, se tiver 20 mil empregos sendo gerado, eu perco meu mandato agora. Não existe isso. Não é verdade. Mas se coloca como se fosse uma grande verdade. E aí, isso desestimula, porque parece que nós, parlamentares, estamos ali fazendo o jogo. Não, o nosso papel não é só fazer a defesa da Zona Franca, não. É gente estar aqui para defender o estado do Amazonas. E aí, presidente Rodrigo Maia, caso você consiga os seus objetivos, me diga, eu vejo com muito carinho, com bons olhos a sua candidatura a presidente da República. Eu te digo isso, sabe por quê? Porque você é um cara jovem, renovador e tem espírito público para dirigir a nação brasileira e já demonstrou isso como presidente da República. Após o pronunciamento do senador Omar Aziz, o deputado Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados, fez então o seu pronunciamento para o Amazonas. Ou nós vamos recomeçar o Estado brasileiro, senador Omar, né? Reiniciar o Estado brasileiro, ou daqui a pouco a gente vai ter que começar a fazer escolhas. Para ter segurança, não vai poder ter educação. Para ter educação, não vai poder ter saúde. Né? Para ter saúde, não vai poder ter logística, não vai poder ter infraestrutura. E para ter um Estado funcionando, não vai poder mais continuar incentivando os bons projetos que o setor privado tem, como a própria Zona Franca. Nós vamos ter a coragem de enfrentar os desafios que estão colocados à nossa frente, bem à nossa frente, de que o Estado brasileiro hoje custa muito, custa caro, é ineficiente, é burocrático e muitas vezes acaba atrapalhando o setor privado de investir e gerar empregos em todo o Brasil e também aqui no estado do Amazonas. Mas não tem condição da gente ter um peso onde o salário do setor público é 67% maior que o setor privado.
onde a previdência do setor público tem benefícios maiores que a do setor privado, e aí vai, em várias áreas. Ou a gente vai reorganizar isso, ter a coragem de enfrentar esses problemas, ou nós vamos, sem dúvida nenhuma, amanhã, né, ter cada vez menos recursos para investimento. Os estados não ficam atrás. O salário dos servidores estaduais é 30% maior do que o setor privado. Então é um alerta para que a gente possa reconstruir a estrutura administrativa, tanto do governo federal como do governo dos estados, onde a gente cria um sistema previdenciário igual do setor público e do setor privado, onde principalmente a gente gere regras claras, segurança jurídica, para que o setor privado possa investir com tranquilidade em longo prazo, né? A nossa insegurança jurídica, ela tira investimentos, enormes investimentos, tanto do capital brasileiro como do capital externo, né? Então nós precisamos ter leis claras e ter coragem de enfrentar os problemas que estão aí na nossa frente o tempo todo. O licenciamento ambiental é um deles. É polêmico, é difícil, mas se nós não enfrentarmos, não vamos nem preservar o meio ambiente, nem vamos construir as condições para que, em conjunto, nós possamos integrar a preservação do nosso ambiente com o desenvolvimento econômico necessário para o nosso país e para a nossa região amazônica. Eu, senador Omar, eu tenho votado sempre com a Zona Franca de Manaus. De fato, Manaus eu conheço bem, mas a Zona Franca vai ser a primeira visita que eu farei com muita felicidade, porque defendo há muitos anos o papel da Zona Franca do desenvolvimento da região norte, respeitando a preservação ambiental colocada no próprio discurso do senador Omar. Então tenho a certeza que esse é um bom exemplo de um incentivo fiscal dado que gera um resultado importante na preservação do meio ambiente e na geração de empregos. Eu que sou tão crítico dos incentivos, do benefício, pois muitas vezes esses incentivos e esses benefícios, eles são dados e não são fiscalizados, e a gente não sabe muitas vezes se eles de fato têm um impacto na melhoria da qualidade de vida da população. No caso da Zona Franca, eu não tenho dúvida nenhuma que foi um acerto dos governos brasileiros, e nós votamos uma PEC alguns anos atrás, né, prorrogando por mais 50 anos, acho que foi isso, e eu votei a favor, porque mesmo não conhecendo o polo industrial, sempre defendi isso. Agora nós precisamos, como eu disse, ter a coragem de enfrentar esse reinício do governo brasileiro, a redução das despesas, né, para as atividades meios, para a burocracia, ter um Estado mais simples e um Estado que exista, um Estado como um todo, Estados, municípios e a União, que existam para investir de forma integrada uma política séria de educação, começando nas creches. É um absurdo que o Brasil só tenha 25% das nossas crianças em creches, né? É um absurdo que nós tenhamos hoje 1.800.000 jovens que não estudam, não trabalham, e aqui no Amazonas, com a nova reforma do ensino médio, a gente vai poder criar um ensino médio profissionalizante de verdade, integrado com o setor privado, para que o jovem compreenda, não apenas aqui, mas em todo o Brasil, a importância da educação para o seu futuro. Então, doutor Antônio, quero te agradecer muito a oportunidade, quero dizer para você que esse período que passo na presidência da Câmara de Deputados, além de ter feito grandes amigos, como os deputados aqui presentes, o senador Omar, você pode ter certeza que tenho todo dia, eu acordo com a certeza que a gente pode ter uma pauta que pode melhorar o Brasil. Agora nós estamos enfrentando o debate sobre a redução de juros bancários para o consumidor. É uma agenda muito importante. O cadastro positivo, que muitos falam que vai quebrar sigilo, ela vai gerar, até democratizar acesso ao crédito ao brasileiro que não tem patrimônio. Muitas vezes as pessoas falam, vai quebrar o sigilo bancário. Não, não vai quebrar o sigilo bancário. E dois, o brasileiro que de fato tem saldo bancário, ele não precisa do cadastro positivo, porque ele tem patrimônio para dar uma garantia. O brasileiro simples, o trabalhador simples, muitas vezes na informalidade, que paga suas contas em dia, esse sim vai ser o beneficiado pelo cadastro positivo. Depois a gente vai vir com um projeto muito importante, que eu espero votar na próxima semana ou na outra, que é o da duplicata eletrônica. A duplicata hoje, que é um mecanismo, seria um mecanismo de acesso ao crédito para pequenos fornecedores em todo o Brasil, muito forte. Hoje é uma estrutura atrasada, onde os grandes compradores
não deixam que o pequeno fornecedor tenha acesso ao crédito, descontando aquele título. Nós vamos remodelar esse mercado e falo desses projetos da microeconomia, porque muitas vezes a gente fala de projetos maiores, de projetos de longo prazo, mas muitas vezes projetos do nosso dia a dia melhoram o ambiente econômico daqui a 3, 4 meses e podem recolocar o Brasil naquele ciclo de crescimento que a gente estava prevendo no final do ano de 3% e a recuperação dos empregos de carteira assinada. Então tem alguns projetos na Câmara e outros que eu estava dizendo aqui, que eu conduzi nos últimos anos, que me dão muito orgulho de presidir a Câmara de Deputados e principalmente a coragem que a gente tem tido de enfrentar os debates mais difíceis. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel. Com uma localização privilegiada, a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social, o Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Há 50 anos, a indústria amazonense está fortemente presente na vida da gente. Ela produz os sabores, a energia e a tecnologia que nos permite seguir e repetir a nossa rotina com mais praticidade e conforto. A indústria possibilita o sustento de 600 mil pessoas em nosso estado. É ela a responsável por 50% de toda a riqueza gerada no Amazonas. Saibam que é a indústria amazonense que mantém e administra o sistema Federação das Indústrias do Estado pelo SESI, SENAI e IEL. A FIEAM defende os interesses da indústria. O SESI promove a educação, saúde e segurança do trabalhador. O SENAI oferece cursos profissionalizantes e tecnologia. O IEL promove o estágio, capacitação empresarial e inovação. Sistema FIEAM. Há mais de 60 anos contribuindo para o fortalecimento da indústria amazonense. Após a entrega da agenda industrial proposta pela Federação das Indústrias e pelo Centro das Indústrias do Estado do Amazonas, foram abertas, então, as perguntas dirigidas ao deputado Rodrigo Maia, feitas pelo público presente. O primeiro a fazer pergunta foi o dirigente da ADEME, que é a Associação das Incorporadoras do Estado do Amazonas, o Romero Reis, que é empresário aqui no Estado. Eu quero dar um indicador. Há 6 anos atrás, 20% das companhias de ação na Bovespa passavam por incorporadoras construtoras. Esse número hoje chega na ordem de 10%. O deputado Paulo conhece bem esse tema do distrato e não tem como considerar a relação de consumo na compra de imóvel como na relação de consumo simples na compra de um eletrodoméstico, e é facilmente resolvido entre a loja e o consumidor. Esse assunto tem impactado muito o nosso segmento, que é representativo do PIB nacional, e, portanto, regulamentar esse assunto é uma questão de estratégia, que certamente vai ajudar a economia brasileira a retomar. Portanto, não é uma pergunta, é um reforço e um pedido. Trate esse tema com bastante atenção, porque certamente vai contribuir muito para o segmento produtivo que emprega a base da pirâmide e que tem um alcance social enorme. Eu tenho certeza que não apenas esse, como outras matérias que já votamos e que vamos votar, podem ter um impacto importante, não apenas no emprego, como é o caso da Constituição Civil, mas como é o caso da arrecadação. Quando nós mudamos a lei do pré-sal, você viu que a arrecadação para os estados produtores, você viu que teve uma arrecadação extra esse ano de 4 bilhões de reais, com uma mudança na lei, que foi uma mudança que tirou o ambiente, reorganizamos o ambiente de investimento do pré-sal. Então, claro que o preço do petróleo subiu, mas o setor do petróleo voltou a investir. Como a gente acredita que com uma nova lei do distrato, o setor de construção civil vai voltar a investir e principalmente gerar emprego na base da sociedade. O pronunciamento do deputado Rodrigo Maia, ele deu uma ênfase muito especial ao setor da educação. E presente lá no auditório tinha um professor e jornalista, o Adamor Liberal, que fez uma pergunta, então,
ao deputado Rodrigo Maia. A Samsung e a Honda. Você sabe de que países são essas empresas? Do Japão e da Coreia do Sul, que há 70 anos viraram cinza vítimas de guerra. Sabe o que elas fizeram? Jogaram tudo para o alto e investiram pesado em educação. Hoje eles exportam educação, cultura, ciência e tecnologia. E o Brasil? Nunca teve guerra, nunca teve terremoto, nunca teve maremoto. E professor em educação é tratado como coisa de terceira categoria. Valorize a educação, presidente, porque país que tem educação de qualidade tem saúde de qualidade, ciência de qualidade, segurança de qualidade e até política de qualidade, porque informado o cidadão sabe votar. Muito obrigado. Amor, nós estamos até olhando os recursos investidos em segurança no Brasil, a gente vê até que eles não são muito distantes dos outros países, né, em comparação com outros países, mas são mal aplicados, são aplicados de forma ineficiente, né, e a gente precisa ver de que forma que nós vamos, né, valorizar os professores, né, melhorar a qualidade do ensino para eles, para que eles possam ensinar melhor as nossas crianças e resolver de forma rápida algumas situações, como eu citei aqui da creche. Não é possível que só 25% das nossas crianças tenham acesso à creche. Da forma como é o sistema público de contratação, é impossível que os municípios consigam estender essas vagas com servidores públicos, com escolas públicas. Então acho que a gente vai ter que caminhar para um modelo de parceria nas creches com o setor privado para avançar rapidamente no número de vagas, porque é a base da educação. Se uma criança não começa a aprender no 0 a 3 anos, quando chegar no 4 a 5, depois no ensino fundamental, quando chegar no ensino médio, ela sai da escola porque ela não consegue aprender, né? Como é que a gente melhora as notas, principalmente no segundo ciclo do ensino fundamental? O IDEB no primeiro ciclo tem os indicadores, né? As notas têm sido atingidas por todos os estados brasileiros, na média, mas no segundo ciclo, no ensino médio, os resultados têm sido desastrosos, né? De que forma, como eu falei aqui, a gente estimula os jovens, né, as crianças vão para o ensino médio a continuar estudando, não sair da escola. A taxa de distorção na idade séria, né, nesse segundo ciclo já caminha para 30%, que é um gasto desnecessário, se a gente tiver condição de colocar que as nossas crianças aprendam desde o início do ciclo do ensino fundamental, e de que forma que a gente constrói o ensino médio, e a reforma do ensino médio dá essa alternativa, construir um ensino médio profissionalizante, mas não com cursos soltos, com cursos integrados com as indústrias, né, onde os alunos já trabalhem, já estudem e já trabalhem de forma integrada no ensino médio, para que eles possam, depois do ensino médio, já ter o seu trabalho garantido, né, a sua experiência construída ao longo da sua educação. Eu tenho certeza que é um eixo fundamental. E de que forma que a gente reorganiza as universidades públicas, né? Se gasta bastante dinheiro na universidade pública e 65% das vagas das universidades públicas estão concentradas naqueles que têm mais renda, nos 40% que têm mais renda. É uma distorção, não é justo, né, que os que têm renda não paguem faculdades e aqueles brasileiros que não têm condição tenham que conseguir financiamento no FIES ou outro modelo para conseguir ingressar na universidade privada. Então acho que você tem toda a razão, acho que esse é o polo, o eixo decisivo para qualquer país. Se a gente quer ter uma economia mais produtiva, sem educação não tem saída. Na saída do deputado lá do auditório da Federação das Indústrias, ele foi abordado mais uma vez e gentilmente concedeu uma pequena entrevista coletiva antes de se deslocar para visitar e conhecer algumas indústrias do Distrito Industrial de Manaus. Finalizando Todos pela Amazônia de hoje, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, o Antônio Silva, fez aqui os seus comentários sobre a presença do deputado Rodrigo Maia na sede da FIEAM, hoje aqui em Manaus. Todos pela Amazônia, cobrindo aqui a visita do deputado, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, e agora eu converso com o presidente da FIEAM, Antônio Silva, que recepcionou o deputado aqui na sede da Federação. O que o senhor diz dessa visita e as palavras do presidente da Câmara? Oswaldo, nós desde o início estamos recebendo, começamos com o João Dória lá no Clube Trabalhador,
Vamos receber a todos, já recebemos mais 3. Ontem eu estive a convite do Ralf lá no CDL, onde também recebemos o Flávio, né? Flávio Rocha, porque não dava para ele vir aqui. Não, mas eu vou aí, a gente faz uma coisa única, não é só o problema de vir aqui. Estávamos todos juntos, como você viu, a unidade das classes produtoras como um todo. E o Rodrigo já tinha dito que queria vir na federação, e o Paudenei, como foi o seu anfitrião, que praticamente organizou todo esse evento, eu acho que foi de suma importância, não só ao candidato à pré-presidência da República, ao pré-candidato, mas sim ao presidente da Câmara Federal, onde você viu na minha fala vários questionamentos que nós temos, o caso da Sudene, o caso desse PL que o Alexandre Moraes, o ministro, acho que sem observar muito o que o sistema S, principalmente o S da indústria realiza, propôs uma retirada de 25% do percentual da receita dos S, pelo menos chamar para uma conversa e analisar se teríamos essa condição, e que o papel de segurança não é um papel dos S, sim um papel do Estado como um todo, e jogou na Câmara Federal. Nada mais do que a presença dele, onde as colocações que eu fiz de uma forma bem honesta, de uma forma bem objetiva da nossa preocupação. Eu acho que o povo como um todo, o Estado brasileiro como um todo, a nossa bancada política como um todo, eu não estou falando do Amazonas, do Brasil como um todo, tem que entender e saber o que os S's fazem, principalmente o S da indústria, quando eu falo SESI e SENAI, do número de formandos que nós tivemos, tanto na educação fundamental como na educação profissional, que é o caso do nosso Senai. Então eu acho que foi de suma importância a vinda dele aqui, onde nós colocamos todas as nossas reivindicações e perpetuamos elas todas através da entrega da agenda nossa legislativa, que foi feita a 4 mãos por toda a classe produtora como um todo, e vamos ver no que vai dar, né, Olga? O senhor agora, quero até aproveitar a oportunidade para parabenizá-lo, o senhor ocupa uma das vice-presidências da Confederação Nacional da Indústria. Isso aumenta a representatividade da FEAM a nível nacional? Não tenha dúvida, nós fomos reeleitos por mais um mandato de 4 anos, deveremos estar lá, se assim Deus permitir, até 2022, levando também para Brasília, para a Confederação Nacional da Indústria, todas essas nossas reivindicações. Porque um mês atrás nós lançamos lá a agenda do Estado brasileiro como todo, da CNI. E praticamente hoje nós lançamos uma agenda da legislativa da indústria amazonense. E aí eu levo nossos projetos e tenho tido muito a ajuda do ex-presidente deputado Armando Monteiro Neto, que foi que alavancou todas essas iniciativas, tanto na parte de obras civis, como na parte de projetos todo, e agora com a continuidade do presidente Robson, de forma que só agradecimento à CNI, ao ex-presidente, que é presidente emérito, e ao Robson, por tudo que ele tem ajudado o Estado do Amazonas, à frente da federação, desenvolvermos, e você sabe como era e como é hoje. Com a presença do presidente da FEAM, Antônio Silva, na recepção que fez ao deputado Rodrigo Maia, aqui na sede da federação. Todos pela Amazônia, aqui direto da FEAM. Um abraço. Assim, meus amigos, chegamos ao final de Todos pela Amazônia, aqui na Amazon Play TV Digital, e estaremos de volta na próxima semana, com certeza, sempre às 16 horas, de toda sexta-feira. Um abraço a todos e até mais.